Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio e sejam todos bem-vindos ao Resenhas e Quadrinhos. Eu quero hoje compartilhar com vocês as minhas impressões sobre os dois crossovers recentemente publicados pela Panini Comics, uma colaboração entre Marvel e DC, depois de 20 anos de ausência desses crossovers na gibisfera. Beleza? Temos aqui o primeiro que saiu, foi o Deadpool e Batman. Recentemente saiu agora Batman Deadpool. Lembrando que o personagem que está à frente dos títulos, ele identifica por qual editora que foi publicada a história. Bom, quanto ao formato, é o formato de 64 páginas, capa cartão, lombada canoa, igual aos formatos que estão saindo agora nas mensais. É um mixer de histórias, não é um único arco compilado na edição toda, são histórias mais curtas dos dois personagens. Temos o encontro principal entre os personagens que estão na capa e alguns pequenos crossovers entre outros personagens. Isso difere um pouco dos antigos crossovers que foram publicados entre as editoras, lembrando que o primeiro foi o Superman Homem-Aranha e, se não me falha a memória, que eu confundo os dois, foi Marvel vs DC, mais ou menos por volta de 2004, eu creio que é isso. Eu com data são uma tristeza. Bom, todas as revistas anteriores, eles eram uma publicação inteira sobre um encontro único, compilando um único arco de histórias. Tá? Esse último aqui, o que acontece? É uma história principal, como eu já falei, e outras pequenas histórias que divergem muito, tá bom? Quanto à qualidade dos desenhos, tem histórias que são melhores, histórias que têm um desenho assim, agora é questão de gosto pessoal. Desenhos que, no meu gosto pessoal, não me agradam tanto. Né? Vamos começar aqui pelo Batman e Deadpool. O primeiro arco de histórias, que é o encontro dos dois personagens, é desenhado pelo Greg Capullo, tá? Com o roteiro de Zeb Wells. Tá bom? Essa cena aqui voltando, gente, icônica, lembrando aquela cena que já foi republicada, já reimaginada várias vezes nas histórias do Batman, onde o morcego rompe a vidraça da mansão Wayne e o Batman tem a sua inspiração para se tornar o Cavaleiro das Trevas. Quanto à arte, a primeira história vai muito bem, eu gosto. Eu já ouvi falar aqui em alguns comentários que o Greg Capullo ele não estava tão inspirado para mim. A história funciona bem, tem cenas de ação. A segunda história, que é o roteiro dos Chips e Darsky, o Revólver e a Espada, que é o encontro entre a Mulher Maravilha e o Capitão América. Tem a arte do Terry Dodson e Rachel Dodson, ok? É uma história muito legal, o roteiro pega bem aqui, ó, a arte do encontro dos dois personagens. Funciona muito, muito bem. Temos essa, do Krypto com o Jeff. Se alguém puder me dizer quem é esse Jeff, que eu não faço ideia de quem seja, quem é esse personagem, que com certeza é da Marvel. Depois, a arte também funciona muito bem no encontro Demolidor e Arqueiro Verde. Inclusive, essa é um pouquinho melhor, que ela tem até páginas duplas. E tá pau a pau com a arte do Capullo. Essa aqui foi desenhada pelo Adam Kubert, tá? E o roteiro é do Kevin Smith. Temos uma história bem curtinha de 2 páginas, o encontro entre o Rocket Raccoon e o Lanterna Verde. É uma história curtinha, divertidinha, tá? Agora, a qualidade para mim cai porque o desenho aqui do encontro entre o velho Logan e o Batman foi escrita e desenhada pelo Frank Miller. Eu tenho uma reserva contra essa arte que lembra muito o que ele fez no Cavaleiro das Trevas 2. E realmente é uma história que eu até preferiria esquecer, gente. Final, temos também uma história aqui que não passa de 3 páginas, que é uma fusão de Lobo com Wolverine,
que ele fala nem é lobo, é logo, tá? Uma historinha bem curta, tá? Mas assim, do primeiro, a arte que não agrada tanto é a única do Frank Miller, o que é triste porque sabemos a qualidade dos roteiros dele. Já do Batman e Wolverine, a publicação feita pela DC Comics, a arte é do Dan Mora, que atualmente trabalha em Melhores do Mundo, trabalha em Liga da Justiça Sem Limites e na revista do Superman. Bom, não preciso nem falar, a arte do Dan Mora que ele tá bombando em todas agora, né? O roteiro da primeira história é do Grant Morrison. Deixa eu passar para vocês aqui. Essa outra, uma coisa muito interessante, não é um spoiler, mas a história surge até o Garra das Trevas. Depois temos um encontro entre o Doutor Estranho e o John Constantine. Calma que eu já vou falar das histórias. Primeiro eu estou mostrando a arte. O encontro aqui, esse sim também, a arte muito boa, enquanto a X-23 e o Asa Noturna. Uma historinha no estilo cartoon do encontro Arlequina e Hulk. E por fim, um encontro entre os heróis adolescentes, que devem dar uma nostalgia muito grande em vocês, em mim, por causa dos meus filhos, do Super Choque e a Miss Marvel. Tá? A arte desse último aqui é do grande Dennis Cowan. E arte finalizada pelo Klaus Jansson. Bom, quanto à arte, todas elas agradam muito, tirando assim, a queda foi mais na história do Wolverine, Wolverine, velho Logan com o Batman, porque esse aqui, agora, arte é questão de gosto, né, gente? Então, assim, para mim não funciona. Quanto à qualidade das histórias, vamos pegar as duas principais. A publicada pela Marvel, que foi Deadpool e Batman, onde o Deadpool ele vai a Gotham, trazido pelo Coringa de outra dimensão, com o contrato de matar o Batman. Assim, a história é legalzinha, uma história curtinha, mas, sabe, pro meu gosto, eu não vi, assim, tanta coisa divertida, aquela interação entre os personagens, nem entre o Batman com a loucura do Deadpool e Coringa, nem sendo um tom mais sério, nem um tom mais jocoso. Já a história publicada pela DC Comics teve o argumento do Grant Morrison, e olha assim, que Grant Morrison, ainda que seja um gênio da escrita, eu ainda tenho algumas reservas. Reservas não seria bem a palavra, mas eu tenho uma certa dificuldade em alguns roteiros dele. Tem histórias em quadrinhos que eu tive que ler cerca umas 2 ou 3 vezes para entender o que ele queria nos passar. Porém, nessa, ele assume uma loucura total e faz aquele mix dos dois universos, onde os dois universos, acho que já foi feito isso em, creio que, Marvel versus DC, onde os universos são entidades que se unem, se encontram, tem um enlace, e nesse namorico dos dois há uma fusão e encontro dos personagens do universo Marvel com o universo DC. A história tem muito aquela questão do Deadpool, da quebra da quarta parede, tem a inserção do próprio Grant Morrison como um personagem, ele influenciando nas histórias, a certeza de ambos os personagens se entendendo como personagens de histórias em quadrinhos, e assim, outras referências e um pouco da loucura própria do Deadpool, embora eu não seja o melhor leitor de Deadpool. Eu não me atrai muito comprar edições dele, eu sou mais pela DC, mas realmente a história foi legal e me divertiu bastante. As demais histórias, gente, são mais histórias curtas para cumprir a meta de preencher a publicação. Na Deadpool e Batman, dessas aí, as que eu mais gostei foram exatamente a da Mulher Maravilha com o Capitão América
onde eles se conhecem na Segunda Guerra Mundial e vai passando o tempo, os anos, contando a história dele. Muito curta, fala da amizade, o entendimento da responsabilidade deles como defensores da vida e faz até menção aos universos, no caso, a crise nas infinitas terras, e também, perdão, nesse ponto ele faz uma mudança dizendo que não é crise nas infinitas terras, ele faz uma mescla que é dos Infinitiverso, onde ele usa o termo, mistura o termo de multiverso com infinitas terras, ok? É uma história muito legal. Depois tem a história nessa mesma edição, que é o encontro entre Arqueiro Verde e Demolidor, que o Demolidor da Marvel é meu personagem favorito, um herói urbano. E assim, eles vão lutando, vai tendo um certo diálogo, e num determinado ponto, o arqueiro ele vai usar uma artimanha de combate, lembrando coisas da era de prata, que tem uma referência direta com a mitologia do Demolidor, que é muito bacana. Essas duas aqui na publicação me agradaram muito. Já a do Batman com o Deadpool, assim, a que mais me agradou de pronto, assim, foi a principal. As outras não seria mais ou menos como se fosse apenas capítulos no mixer de personagens. Não tem nenhum grande arco, nenhuma grande continuação, sendo uma historinha fechada. Meu veredito para essas publicações, do ponto de vista de grandes histórias, não são essas coisas. Mas cada um a seu tempo na publicação cumpre o seu papel de mostrar um encontro entre personagens das duas editoras, e umas e outras divertem mais, outras nem tanto. Do ponto de vista de coleção, é muito legal. Não é um quadrinho tão caro e eu pretendo ter esse Pretendo não, já tenho na minha coleção. Porque eu quero registrar esses encontros aqui. Umas historinhas melhor, outras nem tanto, mas dá para ficar. Posteriormente, como sabemos, vai ter o encontro entre Homem-Aranha e Superman, depois de 50 anos. Com certeza eu vou comprar as duas, ainda que eu não saiba como vão ser as histórias. E teremos também a republicação do primeiro grande encontro, que foi o Homem-Aranha e o Superman. Com certeza terei na minha publicação. Eu só tenho aquele formatinho da editora Abril, primeiro encontro, lá de 1985. Bom, é isso, gente. Não tem muito o que falar. Questão de arte, como vocês sabem, é gosto pessoal. Entendimento das histórias também é gosto pessoal e experiência na leitura. Vocês podem concordar e discordar de mim, sem problema algum, tá bom? Agora, eu quero saber de vocês, gostaria que vocês comentassem se vocês leram as histórias, as suas impressões, para a gente ter aquele bate-papo e troca de ideias. Se vocês gostaram desse conteúdo, curta. Se não gostaram, não tem problema, mas se inscrevam e compartilhem se quiserem projetar isso para mais pessoas, se tem alguma relevância para vocês ou não. No mais é isso. Muito obrigado por terem me aguentado até aqui. Um forte abraço e valeu!